Oxigenando Ideias para a Saúde apresenta novo episódio sobre transformação digital na vida dos pacientes. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Eu sou Eduardo Mangione, CEO da ePharma, e convido você para se conectar às tendências e novidades junto aos protagonistas que estão transformando o mercado de saúde no Brasil. Boa parte dos médicos e profissionais de saúde não estão preparados para lidar com as responsabilidades empreendedoras que os acompanham nas suas carreiras. São carreiras extremamente exigentes, com um alto nível de complexidade, o que exige um forte rigor nos estudos. Uma formação totalmente voltada à especialidade da prática da medicina, mas sem nenhum amparo complementar para entender melhor sobre outras questões básicas que terão que enfrentar nas suas vidas e carreiras, como finanças, gestão, contabilidade, etc. Esse é um grande problema, pois não só vira uma grande distração para a atenção do profissional, mas também um fator decisivo para a sua sustentabilidade e sucesso financeiro no longo prazo. No episódio de hoje, vamos conhecer a Livance, uma startup criada para auxiliar esses profissionais a se dedicarem integralmente aos cuidados de seus pacientes, por meio da criação de espaços, consultórios e serviços inovadores. E para falar sobre como a Livance vem facilitando e impulsionando carreiras na saúde, convidamos o Cláudio Mifano, CEO e cofundador da Livance. Ele é formado em administração pela FGV e tem um Masters of Science in Management pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Foi diretor e sócio da Claritas Investimentos. Seja bem-vindo, Cláudio Mifano. É um prazer recebê-lo aqui no Oxigenando Ideias para a Saúde. Olá, Eduardo. O prazer é meu. Obrigado pelo convite aí. Super animado aí para o nosso papo aí, para oxigenar esse setor aí que tanto está precisando, né? Excelente. Cláudio, como uma primeira pergunta, eu queria falar um pouquinho da Livance. A Livance, pelo nosso papo, ela foi fundada em 2017, então faz alguns anos, faz 5 anos agora, né? 6 anos. E a ideia da iniciativa era primeiro que envolvia você e outros 2 sócios, né? Que é o médico oftalmologista Fábio Sokol e o engenheiro Gustavo Machado. Eu queria que você explicasse melhor como que surgiu a ideia de criar um espaço onde profissionais de diferentes especialidades de saúde conseguem atender seus pacientes sem se preocupar muito com esse processo burocrático que geralmente envolve qualquer tipo de negócio. Legal. Bom, assim, eu vim no mercado financeiro, eu tive uma trajetória de 13 anos, estudei administração e nunca tinha tido contato com a área da saúde. Depois dessa trajetória de 13 anos foi muito legal, eu sempre gostei bastante, eu quis dar uma oxigenada, né, como diz aqui o nosso podcast. Eu prestei para estudar fora, fui fazer um mestrado lá, um MBA nos Estados Unidos, na Califórnia, ali no Vale do Silício, né, onde, enfim, fui estudar inovação, tecnologia, mergulhar naquele mundo lá. Fui morar no campus lá de Stanford, com uma ideia de criar alguma coisa nova, aprender coisas diferentes, né? Eu acho que com a longevidade que a área da saúde, né, traz para todo mundo, acho que eu brinco que a gente pode ter 3 carreiras totalmente diferentes. Eu estava com a sensação de que eu tinha talvez completado uma e estava aberto para o novo, aí para o que ia vir. Conheci lá na sala de aula o Gustavo, né, que você mencionou, que é o outro cofundador. A gente entrou numa aceleradora de startups lá dentro para, enfim, entender toda a mecânica de criação de startups, né, dentro do conceito, né, que eles ensinam lá. Passamos o ano juntos, dentre várias aulas, desenvolvemos uma tese dentro de uma ideia que ele tinha, que era mais uma plataforma para o mercado imobiliário, até que um dia eu estava tomando café com ele, e aí ele me conta que um amigo dele, médico, ligou para ele, dizendo que a carreira dele estava difícil e estava ficando cada dia pior, tanto dele quanto dos colegas médicos, e que ele tinha algumas ideias de como eventualmente tornar isso menos burocrático, menos complexo e tudo mais, e que isso era um dos grandes problemas da área da saúde, né? E aí, basicamente, o Gustavo contou para mim, a gente falou, poxa, né, interessante, enfim, um mundo que a gente não conhece. O Gustavo falou para o Fábio que estava comigo lá em Stanford, olhando coisas novas, e o Fábio, bastante focado em empreender, pegou o avião, foi encontrar a gente lá, né? Então, era médico, mas ele queria, de fato, facilitar, né, mudar o cenário que ele estava vendo, pegou o avião, foi para lá, começou a contar para a gente um pouquinho do desafio de carreira que os médicos têm, né, que, enfim, basicamente todo médico é um empreendedor, embora ninguém tenha avisado, ninguém tenha ensinado nada. Os custos fixos de um consultório são muito proibitivos, do tempo que se gasta gerindo, enfim, com a ociosidade que existe. Então ele foi contando um pouquinho daquilo, especialmente uma parte mais assim, contando, eu lembro que chamou muita atenção, ele falou que a classe média é a classe
profissional com maior índice de insatisfação profissional e maior índice de burnout. Recentemente eu vi um dado que quase 70% dos médicos no Brasil não recomendam para os filhos seguir a carreira médica, né? O que é assustador. Enfim, eu tenho um filho de 4 anos e a pessoa que a gente mais gosta no mundo são os filhos. Então, se a gente não quer que o filho siga essa carreira, é porque a coisa não está muito boa. E aí, né, como é que a gente vai melhorar o sistema de saúde, tendo um médico nessa situação? E eu lembro que ele trazia, né, o quanto que ter um local próprio, com custos fixos, fazia com que o médico começasse a correr para atender rápido, faz consulta de 5 em 5 minutos, porque ele precisa chegar no 0 a 0, ele precisa ter um lucro, né? Enfim, o médico não é uma ONG, apesar de toda a beleza da profissão e da missão. E como isso, né, acaba trazendo menos aderência a tratamento de paciente, excesso de pedidos de exames, o paciente vai no outro médico porque ele não sentiu que ficou muito tempo, pede novos exames. Enfim, eu vi um dado outro dia também chocante, 30% dos exames do Brasil não são analisados, ninguém olha. Então, assim, a gente olha desperdício por toda parte. Então, assim, foi muito em função da gente mergulhar nesse problema e nesse desafio para entender o que a gente poderia, de fato, criar de diferente para que a vida desses profissionais não fosse tão penosa, com todos os impactos que isso traz, né, no atendimento do paciente, na aderência ao tratamento, na qualidade de vida de todo mundo, né? É muito bacana que vocês acabaram identificando uma dor, né, e criaram uma hipótese, e aí trouxeram o médico, que é o Fábio, justamente com a experiência de ter passado por um perrengue aí de sublocar, fechou, abriu, investiu, tal, em outras clínicas, né, e um pouco do que você comentou, quer dizer, exigindo múltiplas sessões aí de atendimento por dia, atender o paciente rápido para que sobre, né, alguma coisa no final do mês. Principalmente quando se trata de convênio, imagino que é pior ainda, né, porque o repasse a médico de convênio é muito pequeno, muito baixo o valor. E deve dificultar bastante ainda essa saga toda do médico, né? E Cláudio, abrir um consultório exige muito investimento em infraestrutura, equipamento, pessoal, além de N despesas operacionais que a gente já conhece. Você acha que reduzir essas despesas é a principal vantagem, principalmente para quem está começando a empreender na saúde, nesse ramo? Até pegando o gancho na história anterior, né? Antes da gente lançar, a gente passou um ano, entrevistamos mais de 150 médicos ao vivo, presencial, né? Isso era 2016, 2017, não tinha ainda, né, essa coisa de mandar por Zoom, por Meet e tudo mais, então era presencial. E a gente foi entendendo esse desafio, e aí, assim, fazer um investimento inicial, né, um compromisso grande, você tem que tomar uma decisão que fica muito grande, né? E aí muitas vezes a pessoa não dá esse primeiro passo. Os custos fixos para manutenção são muito altos, né? Então, o médico, né, o Fábio, ele sempre falava, às vezes o médico passa muito tempo e depois não passa da arrebentação, né? Parece que o consultório não vira, demora anos, né? Meio papo do surfista, embora a gente não faça surf, mas não consegue passar ali, são muitos anos investindo, pagando para trabalhar, e aí você não consegue chegar, muitas vezes os profissionais ficam pelo meio do caminho. Outra questão é gastar muito tempo, né? O tempo com tarefas administrativas, que é um tempo mal alocado do médico, do profissional, né, também prejudica muito em focar em outras coisas, a gente sempre fala de gestão de carreira versus gestão de consultório, né, muito melhor você gerir a carreira do que gerir o consultório. E a verdade também que a gente percebeu muito que o consultório é um espaço muito ocioso, né, porque, como você falou, o médico, início de carreira, ele tem pouco paciente, né, então o consultório não está cheio, o cirurgião, mesmo no auge, passa metade da semana no hospital. Quem está já numa fase mais avançada de carreira eventualmente quer reduzir um pouco o ritmo, né? Se puder, se não tiver que pagar um custo fixo muito alto. E no Brasil, mais de 82% dos médicos atendem pacientes em pelo menos 2 endereços, né? Na verdade, a sensação que a gente tem é que eles estão em 10 lugares ao mesmo tempo. Então, o espaço do consultório ele é muito ocioso. Então, a gente foi pensando muito como é que a gente conseguia criar uma forma de trazer uma solução eficiente, né? E a gente sempre soube que tecnologia seria fundamental para isso. Então a gente conseguiu criar, através da nossa plataforma, uma possibilidade para que o médico pudesse ter total flexibilidade de agenda para atender qualquer dia, qualquer horário, né, para oferecer isso para o paciente, porém que ele só tivesse o custo quando ele de fato tivesse um atendimento, né? Então, o que a gente vê que as empresas, todas as empresas, o que elas querem? Elas querem transformar custo fixo em custo variável, né? E a gente conseguiu trazer isso com a tecnologia para o mundo dos médicos, dos profissionais de saúde, né? Então, além de tudo que eu falei, médico ainda, né, vai muito para congresso, sai de férias, então, assim, um pedaço do ano o médico não está ali atendendo, e se ele tiver um local próprio, ele vai certamente jogar muito dinheiro fora. Então, assim, trazer essa eficiência com a plataforma,
e aí acho que juntar com as outras coisas, né? Não precisar se preocupar com o investimento inicial, não ter um custo fixo alto, não precisar ficar gerenciando o espaço. Acho que é um pacote de coisas que, de repente, tornam aquele primeiro passo muito mais simples do que seria se fosse, né, num formato tradicional, que vira uma decisão muito grande, né? De, poxa, eu vou abrir uma empresa, vou montar um lugar, e com toda a ansiedade que isso traz, né? Ficou super claro para mim a dor, né, que vocês encontraram. Eu acho que ela é bem real, né? Ela é bem real no nosso mercado aqui também. Mas eu queria explorar um pouco melhor em 2 ângulos. Primeiro, eu queria te perguntar, você falar um pouquinho mais assim, das dificuldades que os médicos e os profissionais de saúde em geral encontram ao lidar com as responsabilidades administrativas e empreendedoras nas suas carreiras. Como você falou, o médico, ele não é um administrador, né? Você cursou administração, você fez 4, 5 anos de gestão, quer dizer, você teve prática, você teve teoria e tal. O médico, ele é formado em medicina, né? Ele não é um gestor. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais desse primeiro ponto, assim, as principais dificuldades aí que vocês enxergam. Então, assim, para ter um consultório, no final, né, é um pequeno negócio, né? Então, assim, precisa entender de gestão no sentido, né, tem a parte burocrática de montar um lugar, poxa, tem que fazer um projeto. Eu lembro de um médico que veio para a Livance e ele estava montando uma clínica e basicamente o projeto atrasou, deu um monte de coisa errada e acabou o dinheiro dele antes da clínica ficar pronta. Então, assim, não teve um grande planejamento. Eu lembro desse caso super prático. Ele até nesse caso, ele tinha uma balança incrível, que ele tinha gasto uma fortuna, e ele perguntou até se dava para ele trazer, porque ele tinha feito esse investimento para a clínica dele. Então, você vê, ele ficou pelo meio do caminho e tudo mais. Então, assim, você tem que ter um planejamento, como é que você vai fazer? Você tem que projetar um lugar pensando na experiência do paciente, que é uma coisa que não está, em geral, na cabeça do médico. Depois você precisa contratar um time, você precisa montar a secretária, você precisa ter uma pessoa de limpeza, você precisa gerenciar essas pessoas precisam estar felizes onde elas estão, para elas trabalharem bem, né? A gente vê muito médico, fala muito de alta rotatividade que tem, aí a pessoa do time falta. O próprio Fábio fala assim, bom, faltou a pessoa da limpeza lá, ou faltou alguém, acabou o glamour, você vai lá e vai limpar, você vai arrumar o lugar. O paciente está vindo ali, né, não interessa. Então, assim, como é que você gera essas pessoas, como é que você contrata, né, onde você vai? A gente ouve, às vezes, dos médicos, fala assim, nossa, onde vocês contratam essas pessoas que trabalham aí? Mas, assim, você tem que ter um processo organizado, estruturado, enfim, é complexo fazer isso, né? Não é que você acha alguém muito bom e as pessoas boas ficam. Então, é um desafio como qualquer empresa, né? Criar uma cultura legal, atrair pessoas boas, conseguir manter, é um desafio nosso como empreendedor. E para o médico que não olhou isso, ou que não está focado nisso, né? O médico, depois que ele estuda ali quase 10 anos entre faculdade e residência, ele continua estudando, né? A gente olha os médicos, eles não param de estudar, e faz mestrado, e faz aquilo ali, e sai novidade, e vai para congresso. Então, assim, eles estão com um percentual do tempo deles o tempo inteiro estudando. Então, assim, você teria que pegar um pedaço do tempo e alocar para entender essas outras coisas, né? Acho que o médico, naturalmente, é uma pessoa super capacitada e super inteligente e super estudiosa. A questão é, você precisa alocar tempo para isso. Não é que se eles parassem estudar, você não teriam capacidade. A gente vê grandes médicos aí, empreendedores, empresários e tudo mais, mas é uma questão de alocação de tempo, como é que você aloca melhor, né, onde você foca, né? Vai focar em... É o que você falou, não é talvez o melhor uso do recurso, né? Um recurso de uma pessoa totalmente especializada, que conhece uma área tão bem, tá lá limpando o chão, pensando em contas a pagar, quer dizer, é realmente uma grande distração, né? E é muito comum em hospitais também, né, Claudio? Como que funciona? Por exemplo, em hospitais tem muito médico assumindo posição de gestão, como diretor ou coordenador, etc. E muitos não estão preparados. Podem cometer aí falhas grandes, falhas administrativas aí mais graves, né? Por que é importante que o médico saiba lidar com questões administrativas e empreendedoras nesse caso? Olha, eu não sei dizer o quanto que é importante, né? Acho que, assim, depende muito da carreira que o médico escolhe. Acho que você citou um caso aí que a gente vê muito em hospitais, em grandes organizações de saúde, que são médicos que vão fazendo uma transição, né? Mas uma transição que a gente vê muitas vezes suave. Então, tem gente até que continua atendendo em consultório, tem gente que atende na Livance e está ligado a um hospital e, de repente, vai fazer um mestrado, um MBA, vai fazer uma pós em administração. Então, é um pessoal que vai pegando gosto, né? Você vê, às vezes, eles, né, vai sendo mordido pelo bichinho aí da gestão ou do empreendedorismo, enquanto você tem uma grande parcela que fala, bom, eu não quero isso por nada, eu quero continuar me capacitando como médico, quero entender novas tecnologias, novas cirurgias, novos tratamentos e não quero gastar tempo com isso. Quem começa a ir por esse caminho, eu acho que tem uma transição para fazer, para não acontecer o que você falou, né, de decisões erradas, mas eu acho que
mesmo profissionais que estudaram administração, depois que você vai, né, trabalhar numa instituição e tudo mais, você tem que continuar se capacitando. Acho que todo mundo é passível de erro, mas acho que eu vejo que os médicos que começam a galgar posições de gestão e tudo mais, eles começam a direcionar os estudos, né? Então ele vai fazer uma pós em administração em vez de fazer uma especialização em alguma subcategoria da especialidade, e aí meio que vai abrindo um pouco mão de um lado para seguir no outro, né? O dia só tem 24 horas e por mais que o médico esteja acostumado a dormir pouco, não dá para fazer tudo. Então a gente vê, de fato, nessas organizações de saúde que acho que gostam muito de ter médicos ali, porque, enfim, tem um cuidado diferente, tem um conhecimento. Acho que é muito legal ter empreendido com um médico do lado como fundador. Acho que isso, né, é um grande diferencial. Eu acho que é legal ter um mix no final das contas, né? Eu acho que é legal ter pessoas como eu e o Gustavo, que somos, né, novos aí no setor de saúde, porque muitas vezes você questiona algumas coisas, você traz ideias diferentes, mas na área da saúde você ter médicos, ter profissionais de saúde. A gente tem muito profissional de saúde no nosso time aqui, em várias áreas, e é muito legal isso, até pela conexão com a nossa missão, com o propósito, mas acho que você ter o olhar do médico, o cuidado e tudo mais, acho que é uma mistura potente aí e importante, assim. Sem dúvida. Quer dizer, se no final das contas você tem o olhar do seu usuário, né? Participando da construção do negócio. Como eu te falei, eu acho que a dor está super bem entendida e dentro dessa dor está cheio de fricção, né, que a gente já colocou aqui. Então, eu acredito que a tese de vocês lá atrás aí foi uma tese muito vencedora mesmo. Realmente é uma grande necessidade. E entrando um pouco aí agora na solução, né, na Livance mesmo, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quais são os principais serviços e soluções que vocês oferecem de fato, né? Pelo que você comentou aqui, por enquanto eu entendi como se fosse um consultório as a service aqui, né? Quer dizer, eu tô lá, eu não preciso me preocupar com a infraestrutura, com o dia a dia, etc. Tudo isso alguém está tomando conta para mim, quer dizer, eu vou lá e foco no meu trabalho, né? Mas eu queria que vocês explorassem um pouquinho melhor aí para a gente entender melhor. Legal, consultório as a service é uma boa forma aí, né, e moderna de explicar. Então a gente fala que em 24 horas o profissional tem um consultório pronto, então ele chega, faz ele pode visitar uma unidade se ele quiser. Hoje em dia, ficando mais conhecido, muitas vezes eles nem visitam, mas enfim, tem essa opção. Você pode assinar um contrato digital, né, como se estivesse, né, abrindo uma conta no aplicativo, ou coisas bem simples assim, digital. E aí em 24 horas a gente fala que eles têm um consultório pronto. Então tem uma linha telefônica individual, que nosso sistema já compra numa empresa lá fora, joga no minuto seguinte no sistema. Se alguém tocar esse telefone, né, alguém ligar, a nossa secretária vai atender, vai falando com o consultório do Dr. Eduardo, boa tarde, vai ter todas as informações de agenda, né? Um dia ele atende numa região, outro dia ele atende na outra, quanto tempo dura, quanto custa, todo o setup que a gente criou ali com as informações do profissional. A gente também entrega uma presença digital, então um site, né? Então ele vai escolher ali, né, www.doutoreduardo.ortopedista.com.br, né, como um exemplo, com agendamento online em tempo real, informações profissionais. Ele pode brincar um pouquinho ali, mexer no site, dar um pouco dar alguma personalizada. A gente também entrega cartões de visita. Então a gente fala, poxa, agora você pode comunicar que você tem um consultório. A gente começa a montar unidades, né? Hoje a gente tem 14 unidades espalhadas por São Paulo. A gente também chegou no Rio o ano passado e em Campinas. Os profissionais têm direito a abrir a agenda em todos esses endereços, então você passa a ter eventualmente 14 consultórios, né, em locais diferentes, o que é muito legal, porque um dia você está perto do hospital, outro dia você está perto de casa, outro dia você está numa região que de repente tem muito paciente, né, para quem está querendo crescer, né, a carteira de pacientes, oferecer essa mobilidade é muito fácil, ou mesmo facilitar e coincidir com o dia a dia do médico, que muitas vezes está ligado a um hospital, está ligado a uma universidade, então atender em vários endereços é muito legal. E aí pode abrir essa agenda qualquer dia, qualquer horário em todas as unidades, não tem um custo para isso, né? A mensalidade, né, a assinatura dá direito a tudo isso, a secretária, ao site e tudo mais. A partir dali, quando um paciente fizer um agendamento, né, seja com a secretária, seja direto com o médico ou no site, o sistema vai entender que ele tem que reservar uma sala. Na hora da consulta, o paciente vai chegar lá, vai fazer um auto check-in num totem, tem toda uma experiência digital muito legal. O médico é avisado pelo aplicativo que o paciente chegou, ele vê a foto do paciente, às vezes é a primeira vez que o paciente vai, então ele consegue receber o paciente, olhar no olho, já saber quem que é. E aí ele vai ser avisado pelo nosso aplicativo em qual consultório que ele vai fazer o atendimento, né? Qual consultório que está pronto para aquele atendimento. Ele vai fazer um atendimento, ou quantos forem numa sequência. Quando ele encerrar o uso da sala, ele vai apertar um botão, e aí o sistema sabe que ele encerrou ali, e o sistema vai contabilizar os minutos de uso, né, para no final do mês cobrar automático no cartão de crédito, no aplicativo, aquela assinatura.
mais os minutos de uso, né? Então, ele só vai de fato ter um custo com o consultório quando de fato ele estiver, né, atendendo o paciente. Então, né, o custo está atrelado à receita. E aí nas unidades a gente também tem um espaço muito legal que é o espaço de coworking e os profissionais têm livre acesso. Então eles chegaram mais cedo, podem ficar lá até a hora da consulta. Às vezes tem um intervalo entre 2 atendimentos, o paciente cancelou ou simplesmente não encheu a agenda, eles podem devolver a sala, ficar nesse espaço para não ter o custo. E aí é um espaço super agradável, dá para interagir com outros profissionais, dá para trabalhar ali, escrever um artigo, fazer alguma coisa. Então é um espaço bem legal para eles poderem trabalhar ali, fazer o tempo render, sem ter que ocupar um espaço de um consultório, né, que está produtivo para uma outra pessoa e, por consequência, sem ter esse custo, né? Então, também existe a possibilidade dentro da sala de espera ali do paciente fazer um pagamento, né? Tem no totem ali, ele pode fazer um pagamento e o paciente, né, se o médico quiser, ele acompanha pelo nosso sistema a parte de pagamento. Então, assim, basicamente, ele tem uma série de locais de consultórios diferentes para atender, com secretária, com site, com possibilidade de fazer marketing, com possibilidade de interagir com outros profissionais, de fazer parcerias, né? Acho que é muito comum profissionais se indicarem pacientes, e aí é uma oportunidade de conhecer gente da mesma especialidade, de outras especialidades, a parte de pagamento. Então, uma solução que, de alguma forma, resolve um pouco, né, a vida numa tacada só, assim. Muito bacana. Eu fiquei até pensando que é uma mistura de um consultório as a service, como a gente falou, mas também com um pouco de WeWork, né? Quer dizer, tem super a ver com locação do espaço de trabalho, mas de uma maneira super mais eficiente ainda do que o modelo do WeWork, na minha visão. Agora, esse modelo de consultório compartilhado não é novidade, quer dizer, ele já existe há décadas, né? Existem clínicas que sublocam aí seus espaços para médicos e tal. Mas o que eu estou entendendo aqui, eu queria que você me falasse, qual que é o seu grande diferencial da proposta de valor que vocês estão trazendo? É realmente a tecnologia? Essa seria o grande diferencial? Legal, acho que é, mas acho que vai um pouco além. Como você bem falou, né, consultório compartilhado existe há décadas, desde alguma empresa que pega e aí divide o dia em períodos, né, de 4 horas e subloca. Então, o médico não precisa montar um espaço, ele pode pegar e escolher lá, eu vou atender toda segunda-feira das 8 ao meio-dia, ele está escalonando o custo dele e tudo mais. Ou próprios médicos, né, que abrem os seus consultórios, depois de um tempo eles percebem que eles não têm uso em tempo integral, eles falam, vou sublocar para outro médico para, enfim, diluir um pouquinho o meu custo aqui. A grande questão é que a gente levou isso para um outro patamar, né? Então, assim, a tecnologia permite com que eu não precise, né, oferecer um espaço fixo de 4 horas por semana e pagar por aquele horário, tendo paciente ou não, estando num congresso ou não. Então, o profissional ele tem total flexibilidade, ele pode abrir a agenda todos os dias e todos os horários, mas ele só paga quando ele de fato tiver um paciente, né? Isso a tecnologia permite. Com a tecnologia também é possibilitado atender em vários endereços, né? Então, abro vários consultórios em várias regiões sem ter que pagar por essa agenda. A gente englobou também a parte de serviços de secretária, então um telefone individual com a secretária que atende de forma personalizada, o site, né, que dá uma possibilidade de fazer marketing, de agendamento online. Então, assim, e a questão muito importante, acho que é a experiência do paciente também. Então, né, você chega num local, ele é muito pensado para emular o consultório próprio do médico, né? Então, quando você chega lá na recepção do prédio, ele já está integrado com o nosso sistema. Então, você chega e fala, vou no consultório do Dr. Eduardo. Eles já olham lá, legal, pode subir. Quando você chega lá, não está escrito clínica não sei de quem, não está escrito Livance, né? Tem uma entrada neutra com essa experiência do totem, que ele vai clicar no nome do médico. Depois, quando ele chegar lá na porta do consultório, vai ter a foto, né? Tem um tablet ali que coloca a foto e o nome do médico. Então, ele dá uma experiência toda personalizada, embora aquele local, né, não seja só daquele médico, mas ele é criado para isso. Muitas vezes você pega um médico que subloca para outro, né? Tá escrito lá, clínica do doutor não sei quem. Exatamente. Ele não foi feito pensando em servir o cliente, ele foi feito para aquele médico dono que, por tabela, acaba sublocando. E aí, quando você subloca para alguém, é bom que você tenha uma receita, mas você também ganha um cliente. O cliente também, né, demanda. Então, assim, o negócio não foi montado especificamente para isso, embora ele acabe funcionando. Então, acho que a gente pensou do zero isso, a gente quebrou o consultório em partes, falou como é que a gente refaz isso aqui pensando em individualizar, em que a sensação seja que é sempre o consultório do profissional. Então, quando a secretária atende, ela não vai falar clínica não sei de quem, e aí saber, não, ela vai falar consultório do doutor tal, o site é individualizado, ele consegue controlar tudo pelo aplicativo, consegue atender em vários endereços. Então, assim, acho que a tecnologia e a questão da experiência e tudo mais, acho que ela levou esse formato compartilhado para um outro patamar. Eu acho que tem mais um ponto aqui, viu, Cláudio, se me permitir, do que você está me comentando, é que
o cliente ele não é da clínica, né? O cliente aqui é do médico. A base de clientes, né? A formação dessa base de clientes é do médico, que é algo que eu acho que também é uma inovação, né? Porque nesse modelo atual de sublocação de espaço dentro de uma clínica médica com um certo nome e tal, o cliente é da clínica, não é necessariamente do médico, né? Não, isso é fundamental. O Fábio, né, o meu sócio médico, ele sempre fala, o médico precisa entender que o ativo que ele tem não é uma parede de tijolo e uma maca no meio, né? O ativo do médico é a reputação dele, é a carteira de pacientes, é tudo que ele vem construindo. E aí, com a Livance, a gente está ajudando ele a acelerar a carreira dele para que ele tenha isso. Se por acaso amanhã ele precisar sair, vai para uma outra cidade, ou enfim, ou ele quiser por alguma razão mudar, ele tem aquele ativo, a gente está ajudando ele a construir aquele ativo, né? O espaço físico que ele tem, né, não é um ativo, pelo contrário, né? Você tem que investir, aquilo ali deprecia. O Fábio mesmo sempre falou, pô, em vez de gastar um dinheiro grande para montar um espaço, pega esse dinheiro, aplica ele e com o rendimento você paga a Livance, né? Então, assim, é um planejamento financeiro muito mais inteligente e tal. Então, acho que o que você falou é super correto e foi daí que a gente pensou, como é que a gente ajuda o profissional a crescer o ativo dele, e aí muitas vezes a gente tem que explicar isso, né? Porque ninguém falou sobre isso na faculdade, sobre empreender, sobre relação médico-paciente, sobre marketing, sobre como é que você se posiciona. Acho que no mundo de hoje, a gente sempre fala, ser médico antigamente era um diferencial, né? Hoje em dia você precisa criar um diferencial. Ser médico, né, é um baita desafio, conseguir ser médico, se formar, entrar na faculdade. Claro. Mas não é por si só mais um diferencial. Então, como é que você cria esse diferencial? Como é que você pensa nisso? Como é que você constrói esse teu ativo? E aí, para isso, precisa parar, precisa pensar na carreira, precisa pensar onde você quer se posicionar, como que você quer atrair paciente, por onde você vai chegar. Então, assim, tudo isso demanda muita energia, muito tempo. E aí, naquilo, ainda tem que continuar estudando, né, a questão de conhecimento médico. Tem a questão da gestão do seu consultório, tem a questão da gestão da carreira. Então, é muita coisa e aí precisa entender onde é que vai ser alocado esse, né, o tempo do profissional. Né? E por trás de toda a empresa de sucesso, eu já estou assumindo vocês como uma startup de bastante sucesso, tem case de sucesso também, né, atrelado. E vocês têm um case muito bacana, um dos principais cases aí da companhia, que eu sei que é a da cliente número 1. Queria que você contasse um pouquinho aí para os nossos ouvintes esse case que é bastante inspiracional, né, para um modelo de negócio completamente diferente e novo, né, que vocês estão trazendo aí com a Livance. Legal, acho que no final, a gente fala de números, né, assim, posso divulgar, posso compartilhar que a gente tem hoje mais de 5 mil médicos e profissionais de saúde, né, que são membros da Livance, têm seus consultórios na Livance, mas o mais legal é a gente olhar os casos individuais, né, e entender isso, porque no final a gente vê o impacto que a gente causa e tudo que a gente queria, né, quando a gente pensou em montar a Livance. E esse caso é legal porque a gente estava praticamente a unidade pronta, ainda não estava 100% pronta ali, a gente não estava nem comunicando muito, o telefone que estava no site era o meu celular pessoal, eu estava tomando café da manhã numa segunda-feira, 15 para as 8 da manhã, toca meu celular, né, eu falei, alô, aí a pessoa falou assim, é da Livance? Aí eu falei, né, vamos. Aí falou, legal, eu vi o site de vocês, eu queria saber como é que funciona, né, eu fiquei meio surpreso, mas comecei a explicar e tal. E ela chamava Débora, nutricionista. Eu falei, você quer vir conhecer? Ela falou, pô, legal, quero sim. Aí marcamos pro dia seguinte, 11 horas da manhã. Falei, pô, fiquei super animado, né? Falei, pô, que legal. Aí, depois do almoço, toco o telefone, era ela de novo falando assim, putz, então, tava fazendo uma conta aqui, o valor que vocês cobram. Hoje eu atendo numa sala, né, que o pessoal me cede numa clínica de dentista, e acaba sendo mais barato, então acho que não vai valer muito a pena, né? Aí eu já começou a gangorra do empreendedorismo, né? Eu falei, não, mas imagina, eu falei, vem conhecer, vamos conversar, né? Vem conhecer, a gente conversa. Ela falou, não, tudo bem, então eu vou, tal. E aí ela veio lá na terça-feira, e aí a gente começou comecei a explicar, a gente começou a andar pelo lugar lá, e aí depois de 5 minutos ela falou assim, nossa, tô apaixonada por isso aqui, né? E aí foi um primeiro clique que me deu, e foi uma frase que eu ouvi repetidas vezes, assim, que foi dando um senso de falar assim, poxa, acho que isso aqui, né, de fato tá desenhado de uma forma legal, resolve, né, uma dor clara. E aí ela, né, adorou tudo, ela falou, poxa, deixa eu pensar, porque de fato eu vou gastar um pouquinho mais, preciso fazer conta e tudo mais. E aí 2 dias depois ela me ligou e falou, olha, eu conversei com meu irmão e ele me falou que eu tenho que ter uma visão de médio prazo, que eu não posso fazer conta com o próximo mês, que eu tenho que entender que eu tô entrando num outro formato, que eu vou ter oferecer uma outra experiência para o meu paciente, vou ter outros serviços. Então, vamos em frente, né?
e ela tava mais Legal. ou menos da carreira, e pô, né, super feliz ali, falei, vamos em frente. E assim, ela é um baita case, porque a gente fez recentemente 5 anos, e ela fez 5 anos com a gente, e do mesmo jeito que a gente cresceu, ela cresceu também, né? Hoje ela atende em 4 unidades diferentes, ela tem agenda lotada, o preço da consulta dela subiu, ela fala que depois que ela veio para a Livância, as coisas positivas começaram a acontecer, ela falou que os pacientes iam lá e eram recebidos num outro, né, de um outro jeito do que quando ela estava numa clínica que não necessariamente a recepcionista sabia exatamente quem era ela. Ela falou que isso começou a gerar mais indicação, os pacientes sentindo mais firmeza. Ela era uma boa profissional, mas o restante todo, né, da infraestrutura ajudava a isso. Ela, o ano passado, foi chamada para dar uma entrevista na televisão, para falar sobre nutrição, e ela fez um agradecimento depois para um professor dela, para alguém da família e para a Livance, né? E ela falou, poxa, se não fosse a Livance, provavelmente teria demorado 15 anos para conquistar o que eu conquistei em 3, e isso me possibilitou, né, enfim, ajudar a família e enfim, realizar diversos sonhos. Então, assim, e tem outras histórias de profissionais que a gente ouve que, poxa, justamente isso, falam, nossa, eu demoraria 15 anos para conseguir na carreira o que eu consegui em 3 ou em 4 anos, e hoje em dia a gente vê um público novo na medicina que muitas vezes não necessariamente tem os pais que eram médicos e que tem uma clínica para dar de presente, já com o sobrenome, já com os pacientes. São pessoas que estão batalhando aí, às vezes é a primeira pessoa da família que está fazendo uma faculdade, que de repente vai ajudar a bancar o resto da família, e a gente vê esses casos, né? Então, assim, a gente facilitar um pouco, né, ou tornar um pouco menos difícil a jornada, fazer isso crescer, né, com o benefício que tem no paciente, na família, para a gente isso é super gratificante e é um gás para a gente seguir, né, e falar, poxa, a gente precisa crescer mais para poder ajudar mais gente, né? Que bacana, né? Que bacana ter um case que você vê que realmente tem algo que vai além, né? É um valor que você agrega na vida de uma pessoa, né? Esse case da doutora eu achei espetacular. Parabéns aí, né? Espero que venham mais. E deixa eu falar, Cláudio, agora a gente vai fazer uma pausa e vamos abrir um espaço aqui, nosso bate-papo, para uma espécie de um jogo rápido, tá? Aqui a gente faz um bate-bola de perguntas, são 4, 5 perguntas, para a gente entender o Cláudio como pessoa também, não só profissional, ok? Legal, vamos lá. Então vamos lá, para responder o que vier na cabeça, tá? Então, primeira pergunta que a gente sempre costuma fazer é um filme que marcou a sua vida. Filme que marcou minha vida. É um filme mais recente, assim, tem muitos filmes, né? Acho que cada filme tem um ângulo, mas o filme eu sou fanático por tênis, né? Eu jogo tênis desde 5 anos de idade, já competi muito e acho que traz muitos aprendizados para a vida, como empreendedor, como pessoa. E teve um filme tem as duas Williams, né? As irmãs Williams, que é um case inacreditável, e a história do pai delas, né? O King Richard e Queen Williams, e como que ele planejou, né? E, poxa, né? Tenista, mulher negra, vindo do subúrbio dos Estados Unidos, assim, a chance de acontecer um negócio desse é zero. E aí, como ele planejou aquilo ali, como elas chegaram, e como que é o exemplo disso, né, para o restante. Acho que o esporte é um negócio espetacular, né? Ele ensina valores, ensina a saber ganhar, saber perder, né? No caso, elas eram duas irmãs, ainda tinha uma dinâmica que não dava para bancar treinador para as duas, foi uma, depois foi a outra, né? E acho que, assim, o poder do pai e da mãe de ajudar alguém, assim, é um negócio, né, fora do comum, né? Acho que tem escola, tem tudo mais, mas acho que o que os pais podem fazer e que fazem, né? E que se matam muitas vezes pelos filhos, né? E tal, acho que isso é espetacular. Então, assim, esse filme para mim é muito forte. Eu tenho uma relação específica com o tênis e tudo mais, e eu acho que traz muitas lições aí. Eu amei esse filme, um filmaço. Concordo com você, excelente filme. E algum livro? Tem algum livro de cabeceira, algum livro que você leu aí que mudou sua vida ou que te mexeu um pouco com você? Bom, também, né? Livro tem muitos, assim, e tem muitos que mexem comigo, né? Acho que tem vários temas aí, mas eu vou falar um talvez menos que seja só para mim, né? Eu acho que é para mim, mas eu acho que mais, como eu vejo cada vez mais a importância que é as pessoas saberem se comunicar, né? É impressionante como a maioria dos conflitos, dos desentendimentos e tudo mais é um problema de comunicação, que aparentemente é uma coisa muito simples, né? Ou deveria ser simples, né? E tem um livro que eu li há muitos anos, há décadas e tal, eu já li ele de novo e eu indico, assim, o título do livro é horroroso, né? Como influenciar pessoas e fazer amigos,
né? Então, assim, o título é péssimo, parece um livro mais de autoajuda, né? Não que seja um problema ler livro de autoajuda, mas ele é um livro que fala muito sobre como você se comunica, sobre relacionamento com as pessoas, né? E acho que saber se relacionar, saber se comunicar é fundamental, né? Acho que as pessoas terem capacidades técnicas e tudo mais é fundamental, mas as pessoas não evoluem na carreira, nas empresas, não dá para empreender, não dá para crescer, não dá para ser um bom médico, não dá para ser, né? Nada bom hoje em dia se a gente não souber se comunicar. E por mais óbvio e simples que pareça, é impressionante como eu vejo no dia a dia como muita gente tem dificuldade de se comunicar, de explicar uma coisa simples assim. Então, eu acho que é um livro fundamental, é uma coisa aparentemente básica da sociedade, mas tornaria as coisas muito mais simples se as pessoas soubessem se relacionar bem. Esse é um livro, acho que da década de 60, né? Um grande clássico, mas é mais atual do que nunca. Né? E é mesmo, com certeza. O Cláudio, escolha um dos dois, Human ou Tech? E por quê? Acho que Human, né? Acho que assim, Tech é meio, não é fim, né? Eu acho que tecnologia é meio, né? Ela não é a tecnologia por si só. Acho que a tecnologia tem que ser um negócio facilitador, né? Às vezes você vê, eu estou empreendendo porque eu estou montando um negócio de machine learning com cripto, com web... Tá, mas assim, que problema que você está resolvendo? Como é que a vida de alguém vai ficar mais fácil? Né? Eu lembro que a gente criou o Totem, né? Que é muito marcante na Livance, quando o paciente chega, não tem nenhuma recepcionista lá e a pessoa chega meio que sozinha, né? E eu lembro quando a gente criou aquilo ali, muita gente falou, mas na área da saúde, será que isso vai funcionar? Hoje em dia é mais comum, né? Mas há 5 anos atrás era menos comum, até em aeroporto e tudo mais. E quanto mais na saúde, assim. E só que, assim, é muito simples, né? São 2 botões e a pessoa fala, nossa, que maravilha, né? Quando funciona. Então, assim, mas ele tem que ser simples, ele tem que ter o menor número de etapas possíveis, ele tem que ser super intuitivo. Então, assim, a tecnologia, ela tem que ser algo para simplificar, né? E não para tornar as coisas complexas. E ela é sempre um meio de simplificar as coisas. Às vezes eu brinco aqui que, vamos fazer um foguete que vai para Marte, que não sei o quê. Não, a gente precisa talvez que o cadastro da pessoa, em vez de demorar 24 horas, demore 24 minutos e que, sabe, assim, e você vai simplificando essas coisas. Acho que no final é isso que muda o jogo e que muda a vida. E tecnologia é fundamental, né? Acho que as empresas do futuro todas vão ser empresas de tecnologia, né? Quem não for vai ficar para trás. Acho que cada vez menos é necessariamente uma vantagem competitiva, é mais uma questão de sobrevivência, de questão de poder inovar. Mas acho que no final o fator humano aí está em todas as relações. E por último, Cláudio, qual que é o maior desafio na saúde? O maior desafio na saúde, né? Tá com tempo aí para ouvir todos os desafios. Lembra que é um bate-papo rápido esse aqui. Acho que assim, a área da saúde é uma área mais travada, né? Menos aberta a inovações e tudo mais. Acho que está mudando bastante, obviamente, até por necessidade, mas é uma área que tem menos espaço para ficar testando aqui e ali, né? Os profissionais da área são mais cuidadosos, são mais resistentes, muitas vezes, dependendo do impacto que você tiver, não dá para sair testando. Então, assim, é uma área mais avessa a novidades, né? Acho que tem muito processo travado, muita burocracia, muito uso de papel ainda, tem muita coisa que é exatamente igual há 60 anos atrás, mas tem um grande desafio aí, no geral, que é alinhar os interesses de todos os stakeholders, né? Porque muitas vezes as pessoas deveria estar todo mundo na mesma ponta e se ajudar, mas muitas vezes não está, né? O que é bom para um não é bom para o outro, o que parece que se para o plano de saúde é bom para o médico não é bom, se o plano de saúde é bom para o paciente não é bom, se é bom para um não é bom para outro, e na verdade deveria se criar um formato onde essas pessoas estivessem alinhadas para que todo mundo tivesse satisfeito e não que cada um estivesse puxando para um lado e no final todo mundo tivesse insatisfeito, né? E você tem um desafio inerente à saúde que é, muitas vezes, quem usa o serviço não está pagando ali na hora, né? Então você não tem a sensação de que você está desembolsando, muitas vezes, né? Se tem um uso de plano de saúde, enfim, muitas vezes você vai associar um médico, se ele é bom, se ele te pedir um número de exames X, né? A gente ouve muitas vezes de médico que o paciente demanda uma quantidade de exames, e aí o médico pode achar que não é fundamental, mas ele pode ficar, né? Poxa, será que o paciente vai achar que eu não estou fazendo bem o meu trabalho? E aí eu volto no dado que eu falo que 30% dos exames no Brasil não são visualizados. Então, assim, isso é um custo que vai para o ralo do sistema, que torna o plano de saúde mais caro, que torna mais difícil para uma empresa poder oferecer
um plano ou um bom plano para os funcionários, que vai tornando o reajuste ano a ano mais caro, e aí vai fazendo com que o plano de saúde tenha que eventualmente reduzir a remuneração do médico, que por sua vez tenha uma dificuldade maior de prestar um bom serviço para o paciente. Então, assim, é todo um ciclo vicioso que faz com que as partes não estejam, né, alinhadas. Então, assim, eu acho que tá aí um pouco de como é que a gente deveria conseguir resolver. Passa também por digitalização, por menos burocracia, por facilidade de processos, mas passa por a gente conseguir alinhar aí todos esses players aí da cadeia e que todo mundo de alguma forma entenda que ou todo mundo se junta e resolve esse negócio junto, ou se for cada um para um lado, a coisa só vai piorar, né? Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Eu com certeza gostei muito. Continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa.